A minha pergunta é sobre o auxílio emergencial. Nos últimos dias, o ministro Guedes aventou a possibilidade de se estender o auxílio, mas com um valor menor. Já há pressão de outros atores aqui em Brasília para que esse auxílio seja estendido por outros meses. A minha pergunta é quais são os cenários que o Ministério da Economia trabalha hoje para o auxílio emergencial e se as contas públicas brasileiras aguentam mais quantos meses de auxílio completo de R$600? Todas são 4, só 2. Todas. Bom, eu inicio e o secretário Guaranis complementa. Nós temos somam hoje já 20 medidas aproximadamente. E essas medidas têm duas diretrizes: proteger os mais vulneráveis e manter o emprego. É o lado da economia e o lado da saúde. A prioridade dada pelo presidente Jair Bolsonaro e reverberada pelo ministro Paulo Guedes e a equipe toda seguindo junto, não deixaremos ninguém para trás. Nesse momento, onde enfrentamos a mais grave crise sanitária, não só o Brasil, todo mundo, essas são as diretrizes. O auxílio emergencial, dentre as medidas já tomadas, ele vai se aproximar hoje de um gasto de aproximadamente 151,5 bilhões de reais. Nós começamos com o número de 98,2 bilhões de reais, mas em função da cobertura, em função da elegibilidade, da legitimidade dos brasileiros que precisam do auxílio emergencial nesse momento, o número chega a esse valor. Como são em 3 parcelas, dá uma média de aproximadamente 51,5 bilhões de reais por mês. Portanto, é um auxílio que tem custo relevante para a sociedade. Ele é, por exemplo, mais do que o Bolsa Família, que custa 29 bilhões. Bolsa Família do ano todo. O auxílio emergencial de um mês custa mais do que o Bolsa Família. Então, o ministro Paulo Guedes já colocou as diretrizes para termos, de um lado, a manutenção ao atendimento aos mais vulneráveis e, 2, o olhar diligente e cauteloso com relação à questão fiscal. Então, chegaremos a uma solução intermediária, né, não com o mesmo perfil de hoje, e uma possibilidade, um referencial é exatamente o valor trazido pelo Bolsa Família. Portanto, nesse momento de pandemia, em que há uma alta imprevisibilidade de quando será o seu término, né, nós estamos atentos para que o auxílio emergencial siga, mas siga de forma adequada a cada momento, né, e atendendo aqueles mais vulneráveis, mas respeitando também as restrições fiscais que temos. O ano fiscal do Brasil suporta mais 3 meses de auxílio de R$600? Nós não temos um número limite, um endividamento até uma determinada especificada quantidade de meses. O que nós temos é a transparência e o zelo de cada R$1 adicional de despesa primária gerada nesses programas que estamos colocando, seja mais efetiva, vá mais diretamente à ponta no combate ao coronavírus, na manutenção do emprego, no zelo e tratamento da saúde dos cidadãos, mas ao mesmo tempo lembrando que há uma fragilidade fiscal e que há o pós-coronavírus. E, portanto, nós queremos ter condições saudáveis também de, ao sair, não só nas pessoas, mas também nas finanças públicas, porque as gerações futuras precisam de um país atento também para a questão fiscal. Só para complementar, acho que o auxílio emergencial